Pessoal, bom, hoje a gente vai falar sobre o GTD, Getting Things Done. Não sei se vocês tiveram. Todo mundo, acho que todos que estão aqui participaram na semana passada, né? Na semana passada a gente falou sobre aquela alteração nas normas ISO, falou sobre a alteração baseada nas mudanças climáticas e tal. E acho que todos estavam naquele nosso encontro. E eu falei que eu ia hoje falar um pouco sobre o GTD. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de pesquisar, de visualizar alguma coisa. Caso positivo, vai ser legal, porque a gente vai trocar algumas ideias sobre isso. Caso negativo, vai ser legal também, porque aí eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu tenho aqui. Eu tenho uma apresentação rápida para a gente poder fazer aqui. E a partir daí a gente também troca algumas ideias. O GTD, na verdade, é um método, né? E por que ele acaba sendo um método? Por que ele acaba sendo um método importante? Como que ele pode ajudar aí a nossa gestão, ajudar o nosso dia a dia? Eu não sei vocês, mas eu já por várias vezes me senti assim, me senti super atarefado e achando que o dia precisaria ter mais do que 24 horas. Quem nunca que atire a primeira pedra? Puxa, para mim o dia precisava ter 48 horas. Puxa, o dia chega no final e parece que eu não fiz nada. Caramba, parece que eu inicio o dia com algumas tarefas, executo algumas tarefas programadas para o dia, e no final do dia parece que eu tenho mais tarefas para executar do que eu. Né? Parece que a minha lista de tarefas no final do dia ela aumenta e não diminui. Né? Isso às vezes causa dá uma sensação ruim, né? Uma sensação de frustração até, uma sensação de improdutividade. Causa até bastante ansiedade. E para mim, né, pela quantidade de coisas que eu preciso fazer, pela quantidade de projetos diferentes que eu preciso conduzir, pela quantidade de caixinhas diferentes que eu preciso, né, cada projeto, cada cliente, cada coisa que eu preciso interagir, cada área em que eu preciso interagir, uma caixa diferente. E se eu não organizo bem isso, eu fico completamente perdido, completamente louco. Então, assim, há muitos anos eu já venho, eu venho estudando esse método GTD, Getting Things Done, que significa aí, né, tornando as coisas executadas, fazendo as coisas, né, fazendo as coisas serem executadas, serem feitas, né? Pegar algo que precisa ser feito e fazê-la, torná-la executada. É um método que foi desenvolvido por um americano que fez um livro chamado David Allen, A Arte de Fazer as Coisas Acontecer, se não me engano o nome do livro, depois eu pesquiso aqui. O nome do livro exato, A Arte de Fazer Acontecer, exatamente. E esse método, na verdade, assim, né, longe de ser um método milagroso, mas é uma maneira que a gente tem de organizar o tanto de coisas que chegam para a gente, né? Porque esse eu acho que é o grande, é o X da questão, né? Às vezes a quantidade de coisas que chegam até a gente no dia a dia é muito maior, é muitíssimo maior do que a capacidade de processamento que a gente tem. Eu estava conversando essa semana com alguns amigos e a gente estava assim, remontando aí, lembrando de fatos aí de 10, 15 anos atrás, assim, caramba, você lembra que há 10 anos, 15 anos atrás, você lembra que há 15 anos atrás, algumas coisas a gente tinha que fazer no correio? Você lembra que há 15 anos atrás, tinha coisas que a gente precisava fazer indo no cartório? Há 15 anos atrás, você lembra que a gente não tinha WhatsApp, não tinha esses aplicativos de mensagem que tem hoje? Hoje em dia, por exemplo, se eu mando uma mensagem para você pelo WhatsApp, eu espero que você, assim, né, a pessoa que manda uma mensagem de WhatsApp para outra, ela tem, assim, a expectativa de que a pessoa visualize aquela mensagem o mais rápido possível e dê um retorno ágil, rápido também, né? Então as coisas são muito velozes. A gente não usa mais, por exemplo, correio, não manda mais carta. A gente manda uma mensagem que é instantânea. A carta vai levar um dia para chegar, a mensagem instantânea, o WhatsApp, vai levar segundos para chegar no destino. A gente tem acesso a muita informação, outras diversas fontes de informação, um volume de tarefas que é gigantesco. Então é isso, pessoal. Assim, há um volume de coisas entrando na nossa mente gigantesco. A gente é exposto a uma quantidade de estímulos diários, uma quantidade monstruosa de estímulos todos os dias. Só que as nossas 24 horas continuam sendo 24 horas. E a nossa capacidade de processar essa quantidade de coisas que chegam até a gente, ela é limitada. Então, por isso, a gente precisa ter método, a gente precisa ter uma maneira de organizar isso que a gente está, né, que a gente vai falar, a forma como a gente vai fazer as coisas. A gente precisa ter um método, e esse é o compartilhar aqui com vocês um mapinha mental que eu desenvolvi, que eu elaborei. Se buscar isso na internet, você vai encontrar aí aos montes, tá? Não é nada que vocês não consigam encontrar na internet com facilidade. Vocês podem pesquisar diversos modelos aí para entender o GTD. Tá aqui o nosso. Então, eu montei aqui um breve modelo, um mapa mental aí para a gente poder enxergar, visualizar como é que funciona essa metodologia. Importante dizer é que o GTD não é uma ferramenta. Você pode usar o GTD com diversas ferramentas diferentes. Você pode usar o GTD com
fazer o GTD usando a ferramenta de tarefas do Outlook, você pode usar o Evernote, você pode usar a Asana, você pode usar o Monday, você pode usar o Notion, você pode usar um caderno de anotações, você pode usar, fazer de diversas formas diferentes. Eu, por exemplo, utilizo uma ferramenta de organização de tarefas que é da Microsoft, é o Microsoft To Do, né? E aí eu integro o Microsoft To Do com calendário e tal, e ali eu organizo o GTD. Então não é uma ferramenta, é um método de organização de tarefas e rotinas, ok? Então foi aqui ele desenvolvido por esse chamado David Allen, o livro A Arte de Fazer Acontecer, detalha bem a metodologia. E os passos básicos aqui são basicamente 4 passos que você precisa seguir. Primeiro é coletar tudo que chega até você, como a gente falou, né? Do dia a dia, ao longo do dia, todos os dias, a gente é bombardeado por uma quantidade monstruosa de informações. Essas informações são as mais diversas possíveis. Muitas delas representam, sim, tarefas que precisam ser executadas. Algumas com maior, outras com menor prioridade, algumas com maior, outras com menor urgência e importância. Mas muitas dessas informações não são necessariamente tarefas, podem ser insights, ideias, podem ser partes de projetos que você tem aí para a vida, sua vida pessoal ou profissional, mas enfim, ao longo do dia, ao longo das semanas, você é bombardeado. Então, o primeiro passo é coletar todas essas informações, tá? Coletar e documentá-las, anotá-las de algum modo. Depois você precisa fazer o processamento dessas informações. Eu diria que, na verdade, aqui está o pulo do gato, né? No processamento da informação, porque com base no processamento você vai organizar essas informações, esses estímulos, essas questões que você ao longo do dia recebeu a todo momento. E depois da organização, você vai, obviamente, executar o que você organizou e constantemente revisar essa sua lista. Então, você coleta, processa, organiza e revisa. Ou coleta, processa, organiza, executa e constantemente revisa. Isso a coisa funciona assim de forma resumida. Vamos ver isso um pouco mais no detalhe. Então, a primeira coisa aqui é tudo aquilo que você receber, né, na fase de coleta, você vai precisar anotar. Tudo que você recebe através de contatos telefônicos, e-mails, o que você recebe por WhatsApp, aquilo que você eventualmente se lembra que precisa fazer enquanto está dirigindo de casa para o trabalho. Você foi almoçar, está no trabalho, saiu para almoçar, a esposa ligou dizendo que precisava que você passasse no mercado para comprar alguma coisa, ou você lembrou que precisaria comprar alguma coisa no final de semana, no sábado. Enfim, assim, o pulo do gato aqui é você não confiar na memória. O pulo do gato aqui é você criar uma maneira de anotar todas as coisas. Tá? Não guarda na memória para anotar quando chegar no escritório, ou não guarda na memória para anotar quando chegar em casa. Anote imediatamente tudo aquilo que você visualizar, tudo aquilo que você lembrar, tudo aquilo que você receber de informação. Como eu cheguei até a comentar na semana passada, né, quando eu introduzi a ideia de falar sobre o GTD hoje, eu tenho um amigo, né, um conhecido, era um cliente, na verdade, que acabou virando amigo, que ele tinha o hábito de andar com um gravador. Ele tinha um gravadorzinho. E eu estou falando de muitos anos atrás, né? Falando isso já coisa de 15 anos atrás, ele andava com um gravadorzinho. E aí, hoje ele teria outras maneiras de fazer. Talvez ele gravasse isso no celular, mas ele usava um gravador específico, um equipamento específico para fazer isso. E ele andava com tudo para baixo para cima. Ele era diretor industrial, ele trabalhava na fábrica. E sempre que ele chegava na empresa, na fábrica, a primeira coisa que ele fazia era rodar a empresa inteira. Ele tinha um hábito de rodar a fábrica todinha. E aí ele ia rodando a fábrica e visualizando algumas coisas e lembrando também de algumas coisas que ele precisava resolver ou direcionar. E tudo que ele fazia na fábrica, quando ele chegava, ele gravava nesse dispositivo dele lá. Quando ele chegava na sala dele, ele ia ouvindo e anotando lá na ferramenta de gerenciamento de tarefas dele. Ele saía para almoçar, às vezes estava no carro, a gente ia almoçar, ele a todo momento pegava lá o gravadorzinho dele, fazia lá pequenas anotações em áudio, então são anotações em áudio, conforme ele dirigia ou durante o almoço, enfim. Então ali ele concentrava todas as anotações dele. Essa era uma forma que ele tinha ali de fazer de não confiar na memória, de fazer esse registro de tudo aquilo que ele recebia. Então, aqui, o primeiro passo, anote todas as coisas. Tá? Não confie na sua memória. Então, tudo aquilo que você anotar vai para uma caixa de entrada. Então, dentro da tua estrutura do GTD, a primeira caixa que você vai precisar ter é uma caixa chamada caixa de entrada. Você pode ter uma, e é ideal que você tenha uma única. A ferramenta que eu utilizo, por exemplo, é melhor do que ter mais de uma, porque se você tiver mais de uma caixa de entrada, talvez você tenha algumas dificuldades de gerenciar isso. A ferramenta de gerenciamento que eu utilizo, por exemplo, é uma ferramenta que eu consigo utilizar tanto no computador quanto no celular. Então, está tudo sincronizado. Essa é a primeira dica. Né? Se você for usar uma ferramenta eletrônica para fazer isso, que é o ideal, melhor do que usar, obviamente, pleno século XXI, isso é melhor do que usar ferramentas, usar cadernos e coisas do tipo. Se você for usar uma ferramenta eletrônica, que seja uma ferramenta eletrônica que possa ser sincronizada entre o computador e seu celular. Você está na rua, você não tem acesso ao celular, mas você não tem acesso ao computador, ao notebook, mas você tem acesso ao celular. Lembrou de alguma coisa? Abre aquela ferramenta e anota. Quando você sentar e abrir o teu computador, aquela anotação vai estar disponível ali. Porque você não vai organizar a sua caixa de entrada na rua, você provavelmente vai organizar isso enquanto estiver sentado fazendo o teu planejamento. Mas as lembranças, os inputs, as entradas, os insights, eles surgem aleatoriamente, eles podem surgir a qualquer momento. E o celular, hoje em dia, é uma ferramenta que a gente tem disponível com a gente praticamente aí 100% do tempo.
né? Então, é uma forma boa de você fazer aí as suas anotações. Então, tendo uma ferramenta que integre, esteja sincronizada, melhor dizendo, celular, computador, vai facilitar muito. Então, caixa de entrada, para anotar tudo aquilo que você recebe. Tem, inclusive, ferramentas, depois eu vou ensiná-los a fazer isso, tem ferramentas hoje de inteligência artificial que facilitam muito. Você consegue criar, sincronizar essas ferramentas de inteligência artificial com diversas fontes. Então, você pode sincronizar com o WhatsApp, com o e-mail e com outras fontes e fazer com que essa própria inteligência artificial receba essas informações, processe essas informações e jogue para você dentro de um aplicativo lá que se diga que é o teu aplicativo de gerenciamento de tarefas. Então, ela vai coletar, entender o que é a tarefa, processar e jogar lá. Tem uma margem de erro, mas ajuda bastante também. Tá? Então, carta de entrada é a primeira, essa é a primeiro bloco aí que você vai precisar criar na tua ferramenta de gerenciamento aí GTD. Então, processei, coletei. Agora eu preciso processar, preciso analisar o que é isso. O que é isso que eu anotei na minha caixa de entrada? O que eu anotei na minha caixa de entrada pode ou não ser uma ação. Esse é o primeiro ponto. Estou eu dirigindo de casa para o trabalho, ou estou eu andando no shopping com a minha família num sábado, ou estou eu numa reunião com um cliente, lembrei de alguma coisa que pode ter a ver com aquilo que eu estou fazendo no momento ou não. O que eu fiz? Anotei no meu aplicativo, ali na minha caixa de entrada. Não estou processando isso ainda, só estou anotando. Eu anoto da maneira como a informação vem. Posso estar numa livraria e visualizar um livro e falar assim, caramba, cara, esse livro tem um título que me chama a atenção para uma coisa interessante. Caramba, me deu um insight, anotei. Legal. Quando eu paro para analisar o que é aquilo que eu anotei, eu tenho dois caminhos possíveis. Aquela anotação pode ou não ser uma anotação, uma ação, melhor dizendo. Se essa anotação não é uma ação, eu tenho 3 caminhos ou 3 caixas possíveis para essa não ação. Tá? Primeira coisa, né? Se não é uma ação, talvez isso seja bom para ir para o lixo. Talvez eu tenha anotado alguma coisa no calor ali do momento, né? E que talvez não represente nada que seja realmente relevante. Esse é o momento de avaliar se aquilo merece ou não ficar dentro do teu repositório. Pode não ser necessário, se não sendo necessário, desapega, joga fora, tá? Você pode ter anotado aquilo ali sem que fosse efetivamente necessário. Então, você tem aqui a caixa de lixeira para isso. Então, não é uma ação, talvez você possa jogar isso para a lixeira se isso não for se for uma tarefa que não, se for uma anotação, não represente algo que você possa fazer ou que você tenha anotado ali no calor do momento. Segunda caixa que você pode colocar aqui, para essa não ação, é a caixa é algo que eu talvez faça algum dia. Porque são ideias que você teve, insights que você teve, para tarefas que não têm um prazo definido, mas que você pretende realizar talvez um dia. Sabe aquela coisa assim, puxa, eu sei que eu preciso aprender, ou eu quero muito, eu gostaria muito de aprender a falar japonês. Poxa, ou eu gostaria muito de aprender a tocar saxofone, bateria, não sei, poxa, é algo que eu um dia talvez faça, mas eu não quero me cobrar, eu não quero e não posso me cobrar sobre aquilo, e não preciso me cobrar sobre aquilo, porque é uma atividade sem prazo definido. Tá? Então, jogo nessa caixa de algum dia, talvez eu faça, ok? Ou fazer um curso de especialização, alguma coisa assim. Outra caixa aqui dessas não ação são a caixa de referências, tudo aquilo que você quer guardar para consultar no futuro. Então, por exemplo, como eu falei, você viu numa livraria, você passando numa livraria, viu aí o título de um livro que chamou muito a atenção. Talvez você fique, caramba, eu quero ler esse livro, eu quero pesquisar sobre esse livro parece ser interessante. Você coloca ali na caixa de referências, ou você ouviu falar sobre um novo aplicativo útil para a sua área de trabalho, aí, João, né, Salles, que são aí da área de engenharia de segurança, descobriram aí, ficaram sabendo de um aplicativo interessante que ajuda aí a fazer a gestão de segurança e saúde ocupacional, essas coisas todas. E, poxa, quero dar uma olhada, quero dar uma pesquisada nesse aplicativo, conhecer um pouco sobre esse aplicativo. Joga uma caixa de referências aí. Tá? Anotações, livros e artigos interessantes, ideias que você teve, insights que você teve, não são ações a executar, mas são anotações que você pode guardar como referências futuras. Essas aqui são as não ação. Agora, o que a gente faz com aquilo que, na nossa análise, a gente identificou como sendo uma ação? Que a gente vai fazer aqui? A gente vai abrir algumas outras caixas. Primeira coisa que a gente vai fazer, a possibilidade nossa aqui, dessas anotações, se aquilo que a gente anotou como tarefa, ou melhor, se aquilo que a gente anotou é uma ação, e essa é uma ação de curta execução, que pode ser executada na hora, passa na hora, jogue fora, tá? Então, por exemplo, estamos nós aqui, ou estou eu na rua, ou você está numa reunião com o cliente, e você ali lembra de alguma coisa que você vai precisar fazer. Anota, voltando para cá, né? Você vai anotar na sua caixa de entrada. Quando você fizer a análise, se aquilo que você anotou é uma ação, você vai se perguntar, essa ação, ela pode ser executada em menos de 2 minutos? É uma ação de execução instantânea, é rápido, é fácil, é simples de executar? Num minutos, executa e se livra daquilo na hora. Já diminui a sua caixa de entrada, já libera a sua caixa de entrada. Okay? Já joga para a lixeira. Faz na hora e joga para a lixeira também.
Essa tarefa, talvez ela tenha que ser delegada. E aí a gente tem aí uma missão, aí uma atribuição importante, ou uma característica importante para todos aqueles gestores e líderes, né? Saber delegar. Tem muito gestor e líder que não delega, que gosta de concentrar em si todas as coisas e acaba não conseguindo fazer nada. E aí a gente volta para aquela questão lá de trás. Se sente sempre sobrecarregado, parece que o dia passa e ele não consegue fazer nada. Puxa, o dia com 24 horas é muito pouco tempo para um dia, mas Deus fez um dia perfeito. Quando Deus projetou para um dia 24 horas, ele entendeu que 24 horas seriam mais que suficiente para a gente dormir 8 horas, para a gente se alimentar, tomar banho, fazer todas as nossas necessidades, trabalhar e realizar todas as coisas. Se Deus é perfeito, o que ele fez é perfeito. Se o que ele fez é perfeito, 24 horas são suficientes. A gente que não sabe administrar o trabalho que a gente tem que fazer e encaixar esse trabalho nas 24 horas. Então, se você é líder ou gestor, uma das coisas que você precisa saber fazer é delegar. É delegar aquilo que chega até você. Ok? Então, se essa é uma tarefa delegável, se essa anotação é uma ação delegável, que você possa delegar, que talvez você precise delegar, tem coisas que a gente pode delegar, mas não precisa e vice-versa. Tá? Tem coisas que a gente precisa delegar, mas não pode, porque talvez não tenha gente disponível, não tem braço para fazer essa delegação. Mas esse é o trabalho que o líder precisa fazer, que o gestor precisa fazer, identificar os recursos que tem, os braços que tem e saber delegar. Então, se é delegável, joga para uma caixa aguardando o retorno. Você vai pegar aquilo naquele momento. Isso você está fazendo, pessoal, você está fazendo no momento do processamento da tua caixa de entrada. Ah, isso aqui executa rapidinho, vai lá, para um minutinho, executa e se livra. Isso aqui não é ação, é referência, joga para referência. Isso aqui não é ação, é uma tarefa que talvez um dia eu faça, joga lá para algum dia, talvez. Essa daqui é uma ação que eu preciso, rapaz, isso aqui é uma coisa que o Salles precisa fazer. Caramba, essa aqui é uma ação que a Angélica precisa fazer, mas chegou para mim, ou que eu lembrei, né? Eu vou direcionar para essa pessoa e vou jogar na minha caixa de aguardando o retorno. Tá? O que eu vou fazer aqui? Né? Vou comunicar, vou delegar, vou direcionar a tarefa, pedir um retorno, negociar um prazo, combinar quando a pessoa pode fazer aquilo, e vou monitorar, vou acompanhar isso, aguardando o retorno daquela tarefa. Okay? Se não é para fazer na hora e se não é delegável, o que eu vou fazer? Eu vou adiar. Né? Não é delegável, não é algo que eu possa fazer instantaneamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adiar. E aí as tarefas adiadas, elas têm dois caminhos possíveis, duas caixas possíveis aqui. Primeiro, essa tarefa adiada é uma tarefa que tem dia e local certo para execução. Então, tem tarefa que tem dia e hora. Né? Tem tarefa que tem dia e hora. Lembrei, por exemplo, ou agendei com o médico, ou lembrei que preciso agendar com o médico uma visita, uma consulta. Ou agendei com o médico, saí do consultório do dentista e no consultório do dentista eu fiz com ele ali um agendamento. Anotei ali o agendamento que fiz, na hora que eu fui processar, falei, opa, agendamento, dentista, dia e horas exatos. Então são tarefas, são ações que têm dia e hora exatos para executar. Tá? Então vou jogar aqui para minha caixa de tarefas agendadas, ou jogar para o meu calendário. Essa caixa de tarefas agendadas pode ser o meu calendário que está vinculado com essa minha ferramenta de gerenciamento de tarefas. Quem usa, por exemplo, o Outlook, faz isso com facilidade. No Outlook você consegue gerenciar tarefas e eventos lá no calendário. Quem usa o Google Calendar também tem lá tarefas e os eventos no calendário. Tá? Então, vou jogar em tarefas agendadas aqui. Ou, se essa tarefa adiada não é uma tarefa com dia e hora para execução, é uma tarefa que pode ser feita a qualquer momento, é aí que, na verdade, está diria que é aí que a gente tem o grande volume de coisas que acabam se acumulando, porque são tarefas que não têm dia e hora certa para execução, não é uma reunião que tem que ser feita, não é uma auditoria que tem que ser realizada, não é uma visita com data e hora certa, enfim, não tem esse peso. Podem ser feitos a qualquer momento, e por poderem ser feitos a qualquer momento, muitas vezes acabam não sendo feitos nunca, realizadas nunca. Mas são numa caixa de assim que possível. O que vai ser o assim que possível? Vai ser aquela caixa de atividades que você vai precisar organizar por contexto. Por exemplo, lembrei que preciso... Isso acontece muito comigo, tá? Eu estou em casa e lembro que preciso colocar alguma coisa na parede. Falei, caramba, eu preciso fixar alguma coisa na parede, eu preciso de bucha e parafuso. Ou lembrei que preciso comprar bucha e parafuso para fixar alguma coisa na parede. Ou lembrei que preciso comprar algum item para casa, alguma coisa simples para dentro de casa. São coisas que eu preciso fazer que eu não vou parar naquele momento para realizar. Mas são coisas que eu vou fazer dentro de um contexto. Quando eu estiver no shopping, ou quando eu estiver na Leroy Merlin, ou na C&C, existe uma série de coisas que eu preciso fazer. Quando eu estiver no shopping, na rua, num sábado,
tem uma série de coisas que eu posso agrupar para fazer no sábado, quando eu estiver no shopping, na rua, alguma coisa assim. Comprar uma coisa aqui, resolver um negócio ali. Há uma série de coisas que podem ser feitas neste contexto, tá? Num determinado contexto. Eu não tenho dia e hora certos para fazer. São tarefas que eu não faço em 2 minutos, não posso fazer instantaneamente, mas eu vou fazer quando eu tiver um contexto adequado para executá-las. Existem tarefas, por exemplo, que eu só posso fazer quando eu estiver no meu escritório em casa. Tem tarefas que eu só posso executar quando eu estiver dentro de um determinado cliente. Tem tarefas que eu só posso fazer no domingo. Então, essas tarefas do assim que possível, eu vou criar. E aí, assim, não tem receita de bolo aqui. É importante que você aqui você crie categorizações, crie tags para anotar essas tarefas, tá? Por exemplo, tarefas que você pode anotar aqui, quando você anotar tarefas que, quando você anotar, você pode colocar uma identificação, um identificador, que te lembre que aquilo você tem que fazer quando você estiver passando pela casa da sua mãe, né? Você vai colocar assim, ó, casa de mamãe. Talvez ali perto de casa da mamãe, pode passar ali por perto, tem um conjunto de coisas que eu vou precisar resolver. Ou aqui eu tenho um outro grupo de tarefas que eu vou realizar no mercado/farmácia, coisas para comprar ou para trocar ou coisas do tipo. Então aqui essas tarefas adiadas, você vai jogar nessa caixa, né, de assim que é possível executar, mas sempre categorizando. E aí você categoriza, você pode categorizar aqui por importância, coisas muito importantes, né, com grau de importância alto ou baixo, ou pelo lugar de realização, tá? Ou pela pessoa, coisas que você talvez só possa realizar quando você estiver com uma pessoa ou com um grupo de pessoas específico. No meu caso, por exemplo, eu categorizo assim, essa caixa do assim que possível, eu categorizo por uma das categorias que eu crio, por cliente. Tem uma série de tarefas, uma série de ações, tarefas, informações, comunicações, resoluções que eu preciso fazer. Eu lembro que, rapaz, preciso resolver aquele assunto assim, 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 com o João lá na Celtec. Caramba, eu preciso resolver, eu preciso olhar aquele documento assim, assim, assado, lá com o Salles na Compel. Puxa, eu preciso conversar lá com a Cristiane sobre tal assunto, juntar a Cristiane e a Elizabeth quando estiver lá na Pronil para a gente tratar de tal assunto. Tratar tal assunto, resolver tal documento, discutir tal planilha. São assuntos que eu não vou fazer em nenhum outro lugar, senão quando eu estiver com aquelas pessoas naquelas empresas. Então, nessa caixa do assim, eu não sei quando eu vou nessas empresas, às vezes, quando eu anoto, quando eu faço essas anotações, eu não sei quando eu vou estar com essas pessoas, e eu não sei quando eu vou estar nestas empresas. Então, eu anoto a tarefa, e do lado eu crio uma tag, eu coloco o nome da empresa. Quando eu chego na empresa, eu falo assim, caramba, deixa eu ver aqui a minha caixa do assim que possível, deixa eu filtrar as ações que eu tenho para tratar na Compel. Cheguei na Compel, filtro lá na minha ferramenta, na caixa do assim que possível, tarefas Compel. Vai listar tudo aquilo que eu tenho para resolver enquanto eu estiver lá. Então, eu vou conseguir focar, enquanto eu estiver na Compel, para conversar com o Salles, para conversar com o Wellington, todo aquele bloco de tarefas que está dentro do assim que possível. Eu diria para vocês que essa daqui é uma das categorizações mais importantes e mais difíceis de fazer, porque todas as outras são relativamente simples, né? Mas essa daqui, eu acho que é a mais complexa, porque depende do teu contexto de vida, da maneira como você trabalha, o que você faz. Pode ser uma subcategorização aqui muito extensa, muito curta, vai depender aí realmente da tua necessidade, tá? E, por fim, essas ações aqui, não fiz na hora, não posso delegar, não vou jogar no adiar, um outro grupo aqui de caixas que eu vou criar, uma caixa de projeto. Por quê? Pode ser que essa ação não seja uma ação pontual. Pode ser que o que eu registrei aqui seja parte de um projeto maior. Ou o que eu anotei aqui é um projeto maior, porque precisa ser executado em diversas etapas, não é uma ação só. Então, aqui eu vou criar uma caixa de projetos. Se o que eu anotei aqui é uma ação, e eu percebo que essa ação precisa de várias etapas para serem executadas, vários passos para serem executados, eu tenho um projeto aqui. Então, jogo na minha caixa de projetos. Esse projeto pode ser, por exemplo, programar, planejar a viagem para a Europa com a família. Não é uma ação, é um conjunto. Eu tenho que pesquisar passagem, tenho que pesquisar hotel, tenho que ver passaporte, veja, ver se o passaporte está atualizado, atualizar passaporte, tirar visto, pesquisar passagens aéreas, comprar passagem aérea, começar a fazer lá guardar dinheiro numa conta em dólar para quando viajar, tá lá com uma reserva em dólar, fazer isso, fazer aquilo. Não é uma tarefa só. Você tem ali 5, 6, 10 tarefas diferentes para realizar um projeto maior que você tomou nota ali que iria fazer. Ok? Então, você vai criar um projeto. Tá? Essa daqui é a estrutura básica do GTD.
né? É a forma como você vai organizar, é a forma como você vai caminhar com o seu GTD. Feito isso aqui, na verdade, a última etapa, né? Não menos importante, a gente falou do coletar, do processar, falou do organizar, e aqui está a organização, né? Essas caixinhas todas, referências, caixa do algum dia, talvez, caixa a lixeira, o aguardando o retorno, assim que possível, tarefas agendadas e projetos. Você organizou isso tudo. Agora, o mais importante de tudo aqui, tá? É que você, além de executar, não adianta só anotar isso tudo, não adianta ter isso só anotado, você precisa também, enfim, ser produtivo e fazer e executar o que precisa ser executado, mas é importante que você esteja constantemente revisando esse conteúdo. Então, cria uma rotina. Você pode fazer todo dia. Você está lá anotando as suas coisas lá, tal, todos os dias sentar, organizar, jogar as tarefas onde precisam ser jogadas, e todo final de dia, ou todo início de dia, ou se não dá para todo dia, toda segunda e quinta-feira, ou toda sexta-feira, fazer uma revisão em toda a tua estrutura de tarefas, porque pode ser que você tenha executado tarefas que tenham ficado lá sem que você tenha dado baixa, pode ser que você tenha deixado tarefas na tua caixa de entrada sem que tenha alocado adequadamente, pode ser que você tenha alocado uma tarefa lá para dentro do teu tarefas para dentro do teu aguardando o retorno, que ficou ali para pedir feedback, e o feedback já foi dado, você não deu baixa. Pode ser que você tenha colocado uma tarefa dentro de tarefas agendadas aqui, dentro de assim que possível, mas aí esse assim que possível virou agendado, você vai ter que remanejar de uma caixa para outra, enfim. É importante você ter uma rotina de revisão para fazer uma boa manutenção da tua ferramenta aí, estruturada com esse método. Então, revisar isso constantemente é fundamental. Talvez você tenha que ter até uma tarefa master dentro da tua estrutura, que seja uma tarefa de revisar as minhas caixas de entrada. Uma vez por semana, por exemplo, passar por todas as minhas caixas de entrada. Eu gosto de fazer isso sexta-feira. Sexta-feira, acabei a semana, é quando eu normalmente faço o planejamento da semana seguinte, ou sexta-feira à tarde, às vezes sábado de manhã. É quando eu vou fazer o planejamento da semana seguinte, onde é que eu vou, quem eu vou visitar, reuniões que eu vou fazer, confirmar algumas coisas. Então, eu abro e passo o pente fino em todas as minhas caixinhas de tarefas para reorganizar e até para definir aqui, né, algumas questões que são prioritárias também, ok? Então, essa revisão é importante. Agora, só ter ferramenta, pessoal, só ter ferramenta não resolve nada. Tem gente que tem ferramentas lindas, maravilhosas, que organiza isso com excelência, tem tudo muito bem organizado, mas ainda assim não consegue executar nada. Tá? Não é a ferramenta que vai resolver, não é o método que vai resolver. Existe um conjunto de coisas. Né? O método, a ferramenta que você vai usar, e o elemento mais importante dessa estrutura é você, sou eu. Se eu não tiver focado, se eu não tiver com a cabeça legal, se eu não tiver agindo como uma pessoa disciplinada, se eu não tiver engajado, acontecer por si só, por si, sozinhas. Né? A ferramenta, eu digo a vocês que esse método, e eu falo porque eu utilizo, ele é muito útil, só que ele tem uma curva de entendimento, de aprendizado. Existe uma curva. No começo, você se enrola um pouquinho e você vai, com o tempo, utilizando isso de forma habitual, constante, sistemática, você mesmo até vai ajustando algumas coisas para o teu uso. Vou criar uma caixinha diferente aqui, vou botar um outro nome, criar uma tag nova, diferente, e assim você vai fazendo alguns ajustes que vão fazendo mais sentido para você. Não faz diferença. O importante é que você seja sistemático na organização da sua rotina, do seu dia, da sua vida, seguindo um método ou outro, ou ajustando, criando aí. Para que tudo aconteça, como eu falei, para que isso aconteça, o elemento mais importante aí é você e a sua cabeça. Tá? Anotei algumas dicas aqui que são importantes para a gente se tornar, para que a gente se torne mais produtivo e para que essa ferramenta faça sentido e ajude realmente a nossa produtividade. Porque senão ela vai ser, na verdade, só mais uma tarefa. E isso ela não pode virar. Ela não pode ser mais uma tarefa para a gente, criar e manter a ferramenta construída com base no GTD. Isso não pode acontecer. Acaba sendo só mais um trabalho. Ela tem que trabalhar para a gente e não a gente para ela. Pega essa, anota isso que é importante. Então, anotei aqui alguns pontos que, para mim, ajudam bastante em relação à produtividade. Essas coisas, quando eu consigo executá-las, a minha semana funciona maravilhosamente bem. Quando não, eu sinto, né, a diferença nas minhas rotinas, na minha produtividade. Olha só. Crie metas que te gerem motivação. Às vezes você começa o seu dia de trabalho pensando em fazer 15 coisas diferentes. Você vai lá, abre teu GTD, organiza aquela tudo, vê o que é tarefas do dia e marca como tarefas do dia, verifica quais são as tarefas que estão programadas para aquele dia, se são aquelas tarefas que estão naquela caixa do tarefas com data programada e tudo mais. E você tem 15 para fazer, chega no final do dia, você fez 3. Né? Isso às vezes desmotiva a gente. Ou a gente cria, às vezes, metas muito acima daquilo que a gente consegue efetivamente realizar. Então, você tem que se conhecer, entender quais são as suas limitações e estabelecer metas que você consiga executar. É melhor a gente programar 5 e fazer 6
Ou programar 5 e fazer 5, legal, fiz 100%. Do que programar 10 e fazer 8. É melhor programar fazer 5 e fazer 5, que é 100%, do que programar fazer 10 e no final executar 8, que é 80%. Eu fiz menos no primeiro caso, mas eu entreguei 100% do que eu me comprometi a entregar. Isso, digo por mim, é muito mais motivador. Delegue, isso a gente já falou, faz parte do método, né? Delegue tarefas para pessoas de confiança. Né? Delegue aquilo que você pode delegar e que você precisa delegar. Isso aqui é essencial para quem é líder, para quem é gestor. Delegar é necessário. Tá? Intervalos para melhorar a produtividade, eu faço muito isso. Né? Existe uma técnica, né, chamada Pomodoro, existem outras. A técnica Pomodoro fala assim: fica concentrado 25 minutos fazendo uma tarefa. 25 minutos concentrado naquele negócio ali. Depois você tira 5 minutos para relaxar, para fazer qualquer outra coisa. 25 minutos produzindo, executando, focado na execução, 5 minutos liberando a sua mente, relaxando a mente, depois 25 minutos novamente, 25, 5, 25, 5, e depois de 3 horas, alguma coisa assim, você vai lá e varia aí de acordo com a sua necessidade, depois de execução, curto intervalo, aí você faz um intervalo um pouco maior de 20 minutos, para depois voltar para essa estrutura do 25, 5. Então, fazer intervalos, existem estudos que mostram, que tornam o seu dia mais produtivo, tá? Porque a nossa mente satura. A nossa mente, ela satura. Existe um limite que ela consegue produzir, ela consegue processar, ela consegue pensar. Foque em uma atividade de cada vez. Tem pessoas que dizem, eu sou multitarefa, eu consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso é engano. Né? É ler do engano, achar que... A pessoa fala assim, não, mas é porque mulheres conseguem fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Elas podem conseguir executar várias tarefas, mas elas não conseguem se concentrar com qualidade em nenhuma. Essa é a verdade. Então, assim, para que você execute tarefas com qualidade, é importante que você foque em uma atividade de cada vez. Isso é importante, ok? Abra, execute. Assim, se você tiver várias coisas para fazer, ok, é necessário que você faça essas 3 coisas, 4 coisas, mas saiba que se você está concentrado em elaborar um documento, um manual, revisar alguma coisa, esteja com aquilo na mente. Aí tenta se desligar do restante, até que você possa fechar aquilo, colocar do lado, pegar outra coisa e fazer essa outra coisa. Tem pessoas que eu, sinceramente, não sei como conseguem, tá? Eu não sei como conseguem. Minha esposa é uma, que às vezes eu olho ali, eu vejo a tela do computador dela, assim, primeiro, a tela a área de trabalho tem 250 mil ícones. Aí você vai abrir a aba do navegador, a aba do navegador deve ter assim, tem tanta aba aberta, que cada aba fica do tamanho assim, ó, fica deste tamanho, aí tem milhares aqui assim, aí chega no final não consegue nem conter tudo, aí você tem que rolar a barra para o lado para poder ver o que tem mais para o lado, de tanta aba que tem de navegador. Assim, você está usando todas elas? Certamente não. Ali talvez você esteja usando, você use ao mesmo tempo 3, 4, 5, 6 abas. Se você não está mais trabalhando naquele assunto, é o que eu falei, né? Foca em uma coisa, acabou, terminou, fecha. Depois você abre de novo. Né? Então, foque em uma atividade de cada vez, vai facilitar muito a sua vida. Cuide da saúde, né? E cuide da saúde. Alimentação, sono, atividade física. Eu, quando estou com minha rotina de academia em dia, por exemplo, fato, meu dia flui muito melhor. Quando às vezes eu dou uma vacilada nisso, às vezes tem semanas que eu não consigo ser tão assíduo nas rotinas de atividade física, eu percebo que a mente reclama, o corpo reclama, as coisas funcionam, deixam a desejar às vezes no funcionamento aí, as tarefas, né? Então, cuidar da saúde é importante. Criar hábitos, rotinas, né? Eu tenho o que eu chamo de circuito, né, da minha semana e do meu dia. O que é o circuito? Quando você vai fazer, por exemplo, quando você malha, você normalmente tem um circuito. Tem malha que vai saber do que eu estou falando. Você normalmente segue um circuito. Primeiro eu vou fazer esse equipamento, depois eu vou fazer esse outro equipamento, depois eu vou fazer aquele, depois eu faço aquele outro. Você segue um caminho dentro da academia se você vai fazer musculação. Né? Eu tenho na minha rotina de trabalho, tanto para o meu dia quanto para a minha semana, um circuito. Existe um conjunto de bloco de coisas que eu preciso fazer. Eu tenho lá no escritório, tem um quadro, eu tenho desenhado. Acordar, a primeira coisa, eu vou fazer uma leitura bíblica. Depois que eu fizer a leitura bíblica, eu vou fazer uma oração, vou orar. Depois que eu orar, eu vou abrir a minha ferramenta de tarefas. Depois que eu fizer isso, depois que eu fiz isso, eu faço um circuito de coisas. O que é um circuito de coisas? É um ciclo de assuntos que eu vou abrir. Eu abro um assunto, pego a tarefa e executo. Depois eu vou para outro bloco de assuntos, pego a tarefa e executo. E vou assim. Eu faço um ciclo. Às vezes eu termino de fazer um ciclo antes do meio-dia, para o almoço. Quando eu retorno, eu faço esse ciclo todo de novo. Isso me ajuda, por exemplo, a garantir que eu passei por todos esses blocos de assuntos pelo menos uma vez ao longo do dia. Legal? Então, você pode criar circuitos para o seu dia ou circuitos para a sua semana. Visualize, planeje as tarefas que você tem para realizar no dia seguinte. É legal você pensar assim, amanhã, como é que vai ser o seu dia. É bacana, te ajuda aí a construir aí
a construir o teu dia, né, de trabalho. Estabeleça prioridades, melhore o seu ambiente de trabalho, né, isso ajuda bastante aí também na nossa produtividade. Olha para sua mesa, como é que está a sua mesa. Agora tenho certeza que você está olhando aí um monte de papel, pasta, olhando gaveta, olhando no seu entorno aí, e vendo que tem coisas para organizar, né? Organização e limpeza. E aí a gente, como eu falei lá atrás, né, pessoal? Como eu falei lá atrás, a área de trabalho do computador é ambiente de trabalho também. Então, organização e limpeza de área de trabalho no computador. Mesa, escritório, espaço físico. Então, isso é importantíssimo, faz muita diferença. E conforto também, né? Cadeira, mesa, ergonomia, iluminação, temperatura, também ajudam bastante a gente a ser mais produtivo. E o outro ponto, para finalizar, que eu acho que é um vilão terrível de tempo aí, que são as distrações com e-mails, WhatsApp, e-mails e redes sociais, que são grandes ladrões de tempo, ok? Acho que rede social talvez seja até o... Não sei se rede social ou WhatsApp. E-mail é até mais fácil de administrar. O e-mail eu acho que é mais fácil da gente controlar. Mas o WhatsApp é terrível, terrível. Pelo que eu falei lá no começo do nosso bate-papo. É um bombardeio de mensagem o dia inteiro, e cada mensagem que chega, às vezes a pessoa que mandou a mensagem faz parecer que aquela é uma mensagem que, se você não responder o mais rápido possível, a Terceira Guerra Mundial vai ser deflagrada no dia seguinte, né? Isso é muito importante. E aí, assim, esse tipo de mensagem chega toda hora. A mensagem que tem que ser respondida o mais rápido possível. Isso rouba totalmente o seu tempo, sua capacidade de planejar, né? Mensagens que, às vezes, de pessoas que, às vezes, têm a intenção de querer fazer a nossa agenda. Então, tem que tomar cuidado com isso. O WhatsApp, rede social também, que é um ladrão de tempo, um ladrão de atenção gigantesco. Eu, por exemplo, tenho como hábito e-mail e WhatsApp. No meu circuito de tarefas, o que eu faço? Eu tenho um momento em que eu abro e-mail, abro WhatsApp, visualizei. Tem tarefa? Anoto no tarefas. Se é coisa que é para executar e pode ser executada rápido em 2 minutos, executo. Se não, vai para tarefas. Vou para tarefas. Acabou. Executei isso, visualizei e-mail, WhatsApp, fecho. Eu não deixo nem aberto. Eu fecho e sigo o meu ciclo, o meu circuito do dia. E aí, no meu circuito do dia, vai chegar um segundo momento em que eu vou abrir de novo. Porque se eu trabalhar com e-mail e WhatsApp aberto o dia inteiro, eu não faço nada. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho hoje comigo, pessoalmente, são 13, 14 projetos simultâneos. Cada projeto interage com 2, 3 pessoas diferentes me demandando coisas. Isso estou falando de clientes, aí fora questões da Summit, projetos internos que dependem de mim, fora família, fora isso, fora aquilo, fora igreja, né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com esse bombardeio de informação. Então, eu fecho, eu não trabalho com essas coisas abertas, porque senão eu não consigo realmente trabalhar. É mensagem o dia inteiro, e-mail o dia inteiro. E rede social nem se fala. Rede social eu deixo bem longe de mim, e quando abro só no final do dia, quando abro. Às vezes nem isso eu faço, tá? Para também não comprometer minha saúde mental, para não comprometer aí a minha rotina do dia. E aí, bom, pessoal, falamos aqui sobre produtividade, falamos sobre método GTD, falamos aqui temos aqui algumas dicas que acho que são importantes demais aí para a gente conseguir utilizar melhor o nosso tempo, né? Fala-se muito sobre, tem um influenciador aí, um camarada aí que fala muito na internet, que ele publicou um livro e ele fala assim, né? Uma das falas dele é que é um erro falar sobre gestão do tempo, porque a gente não gerencia o tempo, a gente não pode acrescentar um único segundo ao nosso dia, a gente não pode acrescentar um único segundo à nossa vida, a gente não gerencia o tempo. As atividades no tempo que Deus criou e nos deu. E ele deu para cada um de nós os mesmos 60 segundos, os mesmos 60 segundos em uma hora, as mesmas 24 horas num dia, os mesmos 30, 31 dias num mês, e assim por diante. É igual. Tem gente que consegue ser muito mais produtivo do que outras pessoas. Por quê? Porque talvez elas estejam colocando em prática métodos, ferramentas, cuidando da saúde, buscando ser mais produtivas para gerenciar não o tempo, mas para gerenciar as suas vidas, as suas tarefas, encaixando-as no tempo que todos nós temos. Então, que sejamos mais produtivos. Se alguém quiser comentar aí alguma coisa para a gente finalizar, quiser fazer algum apontamento, quiser fazer algum acréscimo, por favor. Trazer só 2 percepções. Pomodoro, inclusive, falei aqui no escritório, né? E eu faço isso naturalmente. E aí, além de ajudar, a gente ainda pode unir isso à estratégia do viés ergonômico. 25 minutos, preciso confirmar uma informação com um colega, aí vai mandar um WhatsApp, um e-mail, um Teams, eu vou lá, vou tirar o foco, vou fazer o sangue circular, automaticamente, né? Otimizar aí a produtividade. Isso. Mas eu vi uma referência muito clara para mim no método com outras ferramentas de gestão do tempo, né? Em especial a matriz de Eisenhower.
que é aquilo que você precisa como liderança, saber o que você vai delegar, o que realmente é prioritário, né, que eu acho que é bem bacana, e aí quem quiser também se aprofundar ou entender um pouco mais, é uma técnica bem específica, né, que consiste exatamente a gente avaliar se é importante, não importante, urgente e não urgente. E a partir desse cruzamento aí da matriz, você consegue, dentro dessa proposta de mapa mental que o Bruno trouxe, já dar um horizonte bem maior. E aí, para quem precisa otimizar esse processo de gestão do tempo. Bacana. Eu só queria uma fotinha do seu mapa completo, para depois eu multiplicar aqui para o meu time, né? Além do que eu já fiz de Eisenhower, né? Porque a gente já vai fazendo algumas coisas, porque no dia a dia do técnico, especificamente, que está lá no Genda, é mais complexo, né? Você tem muitas outras influências e a gente precisa seguir com essas informações todas de forma bem clara, dando essas possibilidades, recursos e ferramentas. Maravilha. Eu vou compartilhar aqui o mapa mental. Obrigado, João. Valeu. Angélica, pergunta. E quando o seu trabalho foca em mensagem por WhatsApp, e-mail e pessoalmente, além de ser por diversas localizações? Minas, São Paulo, Rio, Santa Catarina, etc. Tem pessoas que realmente têm o WhatsApp ali como principal ferramenta de comunicação. Aí, na verdade, a gente está falando que o WhatsApp é o meio por onde vêm as informações aí, obviamente, né? A tua caixa de entrada e a tua caixa de saída para muitas informações. Não tem jeito, né, Angélica? Nesse caso, assim, quando eu falo da questão de não trabalhar com o WhatsApp aberto, isso falei da minha realidade. Tem pessoas que não têm como fazer isso, mas em todos os casos é muito importante tomar cuidado com o bombardeio, tá? Com o bombardeio. A gente precisa entender quais são as nossas limitações, entender o que a gente consegue fazer, o que é possível a gente fazer e o que não é possível fazer, o que é necessário fazer e o que não é. Então, aí uma questão realmente de ver como que o WhatsApp é essencial. O WhatsApp, para mim, é essencialíssimo. Mas tem coisas que eu falo até com os meus clientes. Não me passa isso pelo WhatsApp. Às vezes o cliente quer passar para mim, pelo WhatsApp, uma informação. Eu falo, cara, isso não é assunto para o WhatsApp. Isso tem que ir lá para a plataforma. A gente tem uma plataforma de consultoria. Isso tem que ir para lá. Porque lá vai ficar no lugar certo e eu vou conseguir ver. Se mandar pelo WhatsApp, vai ficar perdido. Então, assim, a gente, às vezes, tem que educar as pessoas que trabalham com a gente para que as pessoas que trabalham com a gente nos ajudem e se ajudem também. E aí é o papel de liderar e de influenciar outras pessoas para que o nosso ecossistema funcione melhor. Um ecossistema saudável é um ecossistema onde todos os seres que ali compõem estão cumprindo seus papéis correta e adequadamente. Tá bom? Bruno, deixa eu só fazer mais uma contribuição aí, acho que vai ajudar um pouco a Angélica. Sim, João. Eu também tenho, Angélica, essa situação de ter gente no Brasil todo e às vezes não tem nem sinal de celular. Então, na maioria das vezes, quando eu preciso fazer essa comunicação com o meu time, normalmente eles me mandam um WhatsApp, e aí as devolutivas, ou dependendo, eu forço eles a aplicarem o Be Here Now, que é estar ali agora, naquele momento, prestando atenção no recebimento da mensagem, forçando uma ligação. Né? Não precisaria nem ser uma ligação, poderia ser só uma mensagem, mas é uma forma deles estarem com a informação e com a concentração toda centrada, que a gente consegue ajudar bastante, principalmente quando a gente está delegando uma tarefa para dar temperatura, para dar priorização, ou até mesmo para esclarecer uma rotina. Né? Eu costumo fazer isso. Na maioria das vezes eu consigo, né? Só que eu tenho aí mais ou menos 14 pessoas no meu guarda-chuva espalhadas no Brasil todo, com uma dinâmica de obras aí bem pesada, então é um desafio bem grande. Mas eu estou caminhando para essa mudança de cultura também. É isso aí, é cultura, é isso aí. Educar pessoas para que elas trabalhem de uma forma também mais produtiva, né? E mais adequada. Cultura, é isso aí. Bom, muito obrigado aí, tá? Agradeço demais a presença de vocês. Nosso bate-papo de hoje foi bacana demais. Desejo que vocês tenham um restante aí, uma quinta-feira, né? Espero que vocês tenham um dia produtivo. Tenham uma quinta-feira produtiva. Quinta-feira, sexta-feira, né? Um resto de semana. E que possamos colocar em prática cada vez mais ferramentas úteis aí para nossa produtividade diária. E assim, quaisquer informações adicionais que ajudem a gente a construir equipes mais e mais produtivas. Ideias, insights, ferramentas. Vamos jogar lá no grupo para que a gente possa trocar ideias ali e fazer debates aí que ajudem a gente a enriquecer os nossos métodos e ferramentas de produtividade. E até também trazer ali depoimentos. Olha, eu estava fazendo assim, não estava dando certo, passei a fazer tal coisa e dessa forma ganhei muito em produtividade no meu dia, na minha semana. Vamos compartilhar lá, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí a crescer, tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Boa quinta-feira para vocês. Um abraço e até a próxima.